Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Painel Sportcast, como de costume, trazendo mais um grande jogador do futebol brasileiro. Hoje está presente aqui nos nossos estúdios, um jogador que foi destaque na Ponte Preta, no Palmeiras, na Seleção Brasileira e mais uma trajetória de outros clubes que ele mesmo vai contar para nós. Uma grande honra receber aqui Polozzi. Tudo bem, Polozzi? Seja bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. Para mim é uma satisfação. E faz muito tempo que eu não faço, mas é uma satisfação da gente fazer uma entrevista e falar do meu passado no futebol. Que legal, é uma honra também ter você aqui com a gente em Araçariguama. Antes de nós começarmos, pessoal, eu tenho que pedir para você aí de casa deixar o seu like, curtir, compartilhar, mandar esse link aí para as pessoas que gostam do futebol das antigas, futebol ali da década de 70, 80... Futebol raiz, né? Que hoje está em falta no nosso mundo aí. Então, vamos lá com o nosso bom bate-papo aqui. Bom, Polozzi, você começou a sua carreira na Ponte Preta. Conta pra gente como é que foi esse início, porque a gente sabe que o mundo de hoje do futebol, para ingressar num clube, é diferente do que foi na sua época. Como é que era nessa época? Em que momento isso aconteceu? Bem, isso aconteceu quando eu tinha 15 anos, né? E nós jogávamos no Juvenil do Santana, que é da minha cidade, né? Comecei a jogar o futebol de 11 com 15 anos. Antes era só salão, né? Jogava salão, disputei campeonato de salão, fomos campeões com 15 anos em cima de gente com 30 já, com 25, certo? Pessoal bom de salão de Vinhedo, né? E o salão dava assim uma habilidade melhor, né, pra gente. Agora, para ter uma chance na Ponte Preta, na verdade eu dei uma sorte danada, certo? Eu estava lá assistindo um jogo de veterano em Vinhedo, né? O veterano de Vinhedo faltou um jogador. Pô. E o outro time era um veterano de Valinhos, que é a cidade pertinho de Vinhedo ali. Era o clássico regional ali? Era mais ou menos isso? Não, mas sabe que eu nunca tinha jogado um veterano. Aí faltou um, né? E o cara, ô Polozinho, você não quer jogar pra quê? que o que eu mais gostava de fazer era jogar bola. E sou assim até hoje. Bom, aí entrei pro jogo, lateral esquerdo, né? Sabe quem estava no time de Valinhos, rapaz? O técnico da base da Ponte Preta, Mário Juliato. Era um revelador de jogadores, revelou tantos jogadores, rapaz. E nesse dia ele estava jogando? Ele estava jogando pro time de Valinhos, lógico. Tá né? Bem. E através de um amigo dele que ele conhecia, que era o gerente do banco Itaú na época, o nome dele é Xene, né? Já faleceu. Né? E o Xene foi na minha casa e falou assim, o treinador da Ponte mandou você ir lá. Eu falei, treinador da Ponte? Olha, eu conheci o Guarani, mas da Ponte Preta eu nunca tinha ouvido falar. Okay. A gente quando era garoto, eu só ligava em jogar bola, mais nada, né? Eu via Você lá. é nascido em Valinhos? Eu sou nascido em Vinhedos. Em Vinhedos. Quer dizer, eu nasci em Louveira, mas Louveira era comarca de Vinhedo. Okay. Né? Então, para mim, o meu registro saiu como Louveira, depois mas eu nasci, que seria Vinhedo, né? Tá bem. E aí você, então, ele recebeu aí esse convite porque... Como que era o nome do técnico mesmo? O técnico é o Mário Juliato. Juliato. Baita de um técnico. Perfeito. Revelou muita gente para Ponte Preta. Okay. Deu uma grana violenta para Ponte Preta, porque... O que ele revelou, depois eu vou falar os nomes aí para vocês, jogadores que foram revelados. Bom, eu não sabia nem onde era, né? Mas me falaram, eu peguei o ônibus lá, fui sozinho. Peguei o ônibus, cheguei lá. 15 anos de idade. Porque nessa época também não tinha os problemas que tem hoje. Perfeito, eram outros tempos. Então você podia ir sozinho, que não tinha problema nenhum, né? Aí cheguei na Ponte Preta lá, eu falei assim, um tal de Mário Juliato mandou eu vir aqui. Nossa, e ele tinha um moral danado que os caras, opa, peraí. Foi uma grande carteirada, a hora que você chegou ali já valeu como uma carteirada. Carteirada, Aí ele me chamou, tal, tudo bem, não sei o quê. Ele falou assim, pô, não tem mais jogadores lá em Vinhedo que você poderia trazer aqui pra gente? Eu falei assim,
Nós temos um juvenil lá que não perde para ninguém. Não. Aí quem deu a carteirada foi você. Isso foi numa quarta-feira. Bom, eu vim embora para casa, convidei o time inteiro. Tá. Mas, e aí era desse Santana. Desse Santana, juvenil de Santana. Ok. Né, convidei o pessoal e tal. Alguns já eram mais velhos, não podia nem vir, né? Mas o restante, nós somos em 8. A gente se apresentou lá em 8 com carteira profissional para fazer a inscrição já do campeonato e para jogar no sábado. Pô, olha só, Foi chegar já. Chegar e jogar. Sabe por quê? Ele não tinha time. E era o primeiro ano de juvenil. Entendi. Antigamente ele tinha. Desesperado atrás de atletas e encontrou em você, naquele grupo, essa solução para ele naquele momento ali. A solução. Então, ele, inclusive, ele registrou todos nós e tinha 11 jogadores só. Para não perder o primeiro jogo. Se ele perde o primeiro jogo, ele está fora do campeonato. Fica fora da competição, porque da WO ali, né, já fica fora. E aí a gente começou o campeonato tal, e não sei o quê, papai só perdia, né? Porque não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Mas pelo menos ele não perdeu a oportunidade do juvenil, né? Tá. E esse foi o meu primeiro ano. Entendi. Mas acabou o campeonato, peguei e vim embora para casa, né? E ninguém não falou era remunerado? Não, só ia pelo... Não, a gente gastava porque Você pagava para jogar praticamente ali? Eu ia de ônibus quase que todo dia para lá, certo? Ou seja, foi pela oportunidade de começar a jogar num time que já era federado, mas não ganhava nada. Ia só pela oportunidade mesmo. Aí passou, veio pro segundo pro ano para frente, né? Seguinte, e já ia começar e ele não tinha time de novo. Bom, aí chegou um jogador de Vinhedo, que era muito bom, inclusive ele já até faleceu. Né? O nome dele é Washington, mas muito bom. Assim, uma semelhança do Garrincha. Caramba. Uma semelhança. Dibrador, ponta direita, mas dibra mesmo. E ele estava lá, estava no juvenil também. Sim. Aí ele chegou em casa e falou assim, Mário Jato mandou você ir lá e levar o documento, urgente. Eu peguei e fui. Fui, disputei um outro campeonato, só que esse já foi diferente do primeiro. O primeiro nós não treinávamos, certo? Tá. Agora esse não, esse já começou a treinar todos os dias. Ok. Certo? Todos os dias. Já houve uma preparação. Uma preparação. Não ganhava nada, mas gastava a passagem de ônibus de Vinhedo todo dia. Certo? Meu pai é que bancava. Aí meu pai falou assim para mim, até os 20 anos, eu ainda novinho, né? Já ia fazer 17, já no segundo ano, né? Até os 20 anos eu te aguento. Se você não virar profissional, você vai trabalhar. Trabalhar com ele. Acabou o patrocínio. Acabou. Mas o trabalho do meu pai tinha 2 trabalhos. Ele trabalhava na FEPAS aqui de noite, né? De noite. Eu não sei onde que ele dormia. Mas coitado mesmo, porque de manhã e o dia inteiro a gente fazia instalação de antenas, sabe? Não existia aquelas antenas parabólicas, existia uma antena alta pra caramba, certo? Tinha torre, depois tinha... Então, coisa perigosa, inclusive, né? E aí eu trabalhava com ele, eu e o meu irmão Milton, que é o mais velho, né? Que não quis saber de futebol. Mas também não sabia nem chutar. Jogava no meu time, então. E aí ele falou que até os 20 anos ele conseguia te suportar, mas você tinha que acontecer até os 20. Tinha que acontecer. Bom, então eu fui. Aí eu passei pro Júnior, né? Tá. Aí no outro ano passei pro Júnior, mas um belo dia eu fui para zagueiro para jogar. Era lateral esquerdo, né, cara? Tive que jogar de zagueiro e tal. Aí eu pensei assim, o técnico falou, né? Pô, você não quer jogar de zagueiro e tal? Eu falei, tudo bem. Aí eu percebi uma coisa, rapaz, que é uma facilidade para jogar de zagueiro. Eu falei, a bola, você nem corre, cara. Eu corria para cá, a bola vinha em cima de mim. Eu corria para cá, a bola só vinha em cima de mim, cara.
Facilitou sua vida aí pra zaga? E aí que tá, facilitou, porque de lateral esquerdo você tinha que correr pra caramba, e tinha até atacar. Na época a gente já atacava. O lateral já atacava e, certo, e mas, depois volta, mas né? cansava demais, cara, tá louco. E na zaga você... Na zaga eu falei, nossa, que moleza que é jogar aqui, cara. Aí joguei 2 temporadas, joguei 2 taças São Paulo, né? É aí que eu vou chegar agora. Na Taça São Paulo. Você vai contando, mas eu vou dar um break aqui. Você disputou 2 Taças São Paulo. 2 taças São Paulo. E numa delas você foi vice-campeão. Uma delas eu fui vice-campeão e o melhor da taça. Eu fui escolhido. Vice-campeão você jogou também pela Ponte Preta? Pela Ponte Preta. As 2 Taças São Paulo As foi pela duas Ponte Preta? Porque eu só fui Palmeiras depois de profissional, de 3 anos, né? E aí, Taça São Paulo, vice-campeão e você foi o destaque. Fui o destaque. Não, e fiquei sabendo, sabe quantos anos depois? Quase hoje. Não, eu fiquei assim, muito bravo com a diretoria da Ponte. Falei, vocês estão de brincadeira, pô. Olha, eu já tinha quase 30 anos quando eu fiquei sabendo. Eu estava dirigindo um time lá em Birigui, estava com um treinador, pô. Certo? Dirigindo um time lá em Birigui. Aí o cara falou, você viu isso aqui na revista da Taça São Paulo? Tá. Pô, você foi o melhor jogador da Taça lá em 1900 e nem sei mais a data. E não te contaram isso na época? Não me contaram. Lógico, sabe por quê? Porque eu já estava indo para o profissional, né? Tá, aí eu ia valorizar mais. Mas é uma visão totalmente diferente do que é hoje, né? Que é hoje. Hoje, pelo contrário, fariam questão de te dizer e trabalhar o seu nome para vender. Né? E naquela época eles esconderam isso de você. Eu cheguei para o Peri Scheibe, né? O Peri Scheibe era o nosso diretor na época, né? Falei assim, ele tem um estacionamento lá no centro de Campinas. Aí eu ia sempre lá no estacionamento dele. Eu falei assim, pô, fiquei sabendo que eu fui o melhor da taça e vocês não falaram nada. Que a gente também não sabia. Certo. Me engana que eu gosto. Enganou para não... E sabe que eu francamente nunca liguei para dinheiro. Não sei para quem eu puxei. mas não, olha, nunca liguei para dinheiro. Tanto é que eu ligava para jogar bola, eu gostava demais de jogar bola. Quando ele me deu o primeiro contrato profissional, nem olhei que eu ia ganhar. Depois eu fui ver que quase, eu não me lembro quanto era o salário mínimo, mas quase que não alcança um salário mínimo. Pô, certo? Então, mas o teu prazer era estar em campo jogando. O meu prazer sempre foi esse até hoje, tá? Tem um jogo para jogar, eu tô indo. E Polozzi, aí desse momento que você jogou a Taça São Paulo, eu te faço uma pergunta nesse sentido. A Taça São Paulo ela costuma ser, historicamente, né, uma vitrine para jogadores. Sim, lógico. E ela, além da vitrine, ela é uma experiência que os jogadores... quem não vive essa experiência, mesmo que se torne profissional e tal, parece que falta alguma coisinha na carreira da pessoa. O que foi para você aquele momento de passar por essa experiência da Taça São Paulo? A gente, por exemplo, eu não pensava em nada disso, né? Eu nem pensava em ser profissional também, certo? Eu fui acompanhando onde me jogavam, eu ia, certo? Né? Então eu nunca pensei sobre essa situação, não. Né? E depois que eu virei profissional também não pensava. Eu fui seguindo o que aparecia. Certo? Tanto é também que quando eu fui contratado pelo Palmeiras, você pensa que eu cheguei, eu pedi assim, parece que no passado era assim, você vai ganhar tanto, mas tá bom, pô. Então era suficiente. Era suficiente para nós, sabe? Só em ter o prazer de jogar um futebol profissional valia muito mais do que muito dinheiro para mim. Era chegar lá. Chegar lá, né? Conseguir. Bom, e de uma forma ou outra, a São Paulo te ajudou nessa trajetória. Ajudou, lógico, ajudou muito. Né? E era uma competição, hoje não sei, parece que não ligam muito, né? Mas... hoje os valores que estão envolvidos são outros, diferente, né? É diferente. Então, mas continua tendo a sua tradição, claro. E o pensamento dos jogadores de hoje também é diferente do nosso. Perfeito. Né? O pessoal do passado também
pensava mais em jogar, porque gostavam de jogar. Ok. Certo? E aí, passando pela Taça São Paulo, qual foi a sua sequência depois? Então, passando a Taça São Paulo... Só para você puxar o microfone um pouquinho para frente. Opa. Aí, não, aqui. para você ficar mais à vontade, isso. Aí passou a Taça São Paulo, o que aconteceu? Passou a Taça São Paulo, eles me chamaram para fazer o contrato. Não, peraí. Não foi logo que acabou a Taça São Paulo, não. Eles me chamaram para o contrato depois que eu joguei uma partida, isso aí. Certo? Então a Ponte Preta ia jogar. Eu passei para treinar como profissional, mas eu não fazia coletivo, porque tinha muito profissionais ali para fazer coletivo e eu não fazia, só parte física. Parte física. Aí quando chegou no final de setembro, eu já estava treinando profissional na parte física, já tinha uns 5 meses já, certo? Treinando com o pessoal, mas nunca uma oportunidade nem para fazer o coletivo. Aí eu cheguei lá às 9 horas, como eu chegava todo dia, tal, fui chamado pelo Zé Duarte, que era o treinador, fui chamado na sala dele e falei, acho que vai mandar embora. Eu não pensei em outra coisa. Você quer saber? Eu nem sabia do jogo que ia ser até a noite. Okay, lá vem bronca. Um jogo amistoso, Aí ele falou assim, senta aí. Pô, mas falou assim, parece que ele não gostou. Parecia que estava bravo. Estava me pondo obrigado, sabe? Põe o cara aí, porque já tem 20 anos mesmo, não sei o quê. Ele falou assim, senta aí. Aí sentei, ele falou assim, você vai jogar hoje à noite, tá? E vê lá o que você vai fazer, pode ir. Bom, aí eu voltei pro meu quarto, eu falei, mas cara, o que eu vou fazer agora? Aí eu fiquei pensando, isso foi 10 horas da manhã, aí eu fiquei pensando, como era uma seleção, a gente já sabia que eu ia marcar o Cláudio Adão. Putz, olha a bucha que te esperava, né? E eu não vi o Cláudio Adão como um simples substituto de algum jogador. Eu vi o Cláudio Adão como substituto do Pelé lá no Santos. Certo? Então, o calibre do negócio. Aí que tá. Quem substitui o Pelé tem que ser pelo menos próximo a ele, certo? Não é por qualquer um para substituir o Pelé. Aí eu pensei, puta, o que eu vou fazer? Que enrascada. Fiquei o dia inteiro pensando no Cláudio Adão. Como é que eu vou marcar esse cara? O que eu vou fazer? Bom, se ele fizer isso, eu faço isso. Fui estudando ali, sozinho. E estudando de cabeça, né? Porque hoje a galera entra no YouTube, vê como é que ele jogou aqui. Fiquei, não saí do quarto. Os lances dele. Saí do quarto para almoçar e saí do quarto para tomar o lanche. E saí do quarto para jogar. Certo? A hora que eu entrei em campo, eu me transformei assim num jogador de 50 anos de experiência. Rapaz, os caras não mandaram na minha frente. Que legal. Certo? E o jogo empatou, foi 0-0. Mas você teve responsabilidade de segurar um dos zeros do placar. Foi você que teve essa liderança até nesse momento. E aí... Opa. Não tem problema. E aí chegou no outro dia, né? Me apresentei lá, tal, que não sei o quê. Falou, está sendo chamado na secretaria. Falei, caramba, e agora? que será que vem por aí agora, pô? Seu contrato, assina aí, depressa. O quê? Daqui. Então, o que eu mais queria? Isso foi no final de setembro. Certo? No outro dia, esse dia era o meu aniversário, que eu nasci em 1º de outubro, certo? Foi um presente de aniversário naquele momento. Foi o maior presente que eu ganhei em toda a minha vida. Foi uma assinatura de contrato com um time profissional, cara. Que legal. Você lembra o ano disso, Polozzi? Esse ano foi... Espera um pouquinho. 78, 77, 75. Final de 75. Certo. Que legal. É um dia que você não vai esquecer nunca. Esse dia tá guardado nas suas principais memórias. Que legal. E aí depois, em 3 anos eu fui para uma Copa do Mundo, pô. Então eu tive assim uma ascensão muito rápida e forte, sabe? Que legal. Né? Eu nem acreditava, mas será que os caras estão me com... Por que será que... Eu fui para a seleção com dúvida, cara. Porque sabe quantos zagueiros tinha? Um monte, né? Pô, eu nunca vi. Tinha mais zagueiro do que as outras posições. Lógico. Caramba. Tava o Oscar e o Amaral, que eram os 2 titulares, certo?
Aí tinha Abel Braga, Abelão. eu e aquele do Fluminense, como é que chamava? Esqueci até o nome Bom, dele. nós vamos O Edinho. Edinho, tá. Mas antes de entrar na seleção, deixa eu te fazer umas perguntas, nós já vamos chegar. A seleção, aliás, é um capítulo especial para nós hoje, porque é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de entrevistar um jogador que disputou, foi para uma Copa do Mundo, pertenceu ao elenco de uma Copa do Mundo de 78. Então, esse é um capítulo especial daqui a pouco, Polozzi. Mas eu quero... Você aí... Foi para Ponte Preta e profissional, e aí a vida profissional começou para você, para valer, a partir desse contrato assinado, né? E o futebol foi crescendo assim, de um jeito, sabe? Acho que... É o destino de cada um, né? Não, é Deus, É né? Deus, É o Deus. destino... Então, né? Que bacana. E olha que a gente não era assim tão devoto. Hoje eu sou. Que bom. Muito ainda, inclusive. Né? Tá. Deixa eu te fazer, agora vamos seguir. Na Ponte Preta, eu acho que você viveu um momento histórico do futebol, que foi o título de 77 do Corinthians, né? Você pertencia ao elenco da Ponte Preta, um elenco brilhante, eu não vou ter todos os nomes aqui, mas Carlos Galo era o goleiro, não era isso? Jair Pisserni, acho que era companheiro seu de zaga. E... Não, o Jair era Lateral. Mas enfim, e na frente, atacantes, um time que a Ponte Preta, grava ele na memória, foi uma pena ela não ter conquistado o êxito maior, que seria campeã em cima de um Corinthians. Mas esse jogo, em todos os manuais do futebol brasileiro, independente de qual clube o torcedor tenha a sua paixão, é um jogo que ele pertence a qualquer manual do futebol brasileiro, a toda a história, porque é um jogo emblemático tanto para a Ponte quanto para o Corinthians, né? Foi o jogo em que o Corinthians saiu daquela fila histórica. E você estava do lado da... Você era o zagueiro da Ponte Preta. Da Ponte, joguei o ano inteiro sem tomar um cartão. Então, me conta como é que foi esse ano, pra gente, né, ter essa questão, e como é que foi essas finais ali. Fala pra gente, Polozzi. A gente sempre entrava para um campeonato, né? A Ponte Preta não é considerado um time grande, sabe? Um time grande vai do interior. Do interior, perfeito. Mas os nossos times grandes na época eram os 5 aqui da capital, né? Incluindo a Portuguesa, Santista, Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, certo? Tá. Né? E aí a Ponte Preta é como um primeiro time do interior, que também tinha o Botafogo de Ribeirão, que jogava Sócrates, tudo, né? Então, é um campeonato super difícil, né? E nós entramos nesse campeonato e as vitórias foram aparecendo, certo? Né? E foram aparecendo porque o time era bom, inclusive né? Em cima do Corinthians, né? Durante ali, porque se eu não me engano, porque teve o primeiro turno para classificação de 8 clubes, primeiro turno e o segundo turno. Nós ganhamos 2 turnos do Corinthians. Caramba. Aí foi pro octagonal. Tá. Teve turno e retorno também. Nós ganharam os 2 de novo, certo? Putz. Bom, aí nós chegamos na final, o Corinthians também. O Corinthians ganhou um jogo do Botafogo lá de Ribeirão, que era impossível. Esse time é impossível ganhar, porque o time era bom pra caramba. E eles ganharam lá e classificaram, aí foi para 3 jogos, né? Tá. O primeiro jogo nós perdemos lá de 1-0, né? O segundo jogo nós viramos. Foi 2-1. Foi 2-1. Exato. O terceiro jogo nós também perdemos de 1-0, com um jogador expulso aos 19 minutos do primeiro tempo. Por isso que nós perdemos, tá? Vocês jogaram praticamente o jogo sem um jogador. Jogamos mais de 50, 55, 60 minutos com um jogador a menos. Putz. Certo. E jogar contra o Corinthians com um jogador a menos claro, eles tinham um baita do esquadrão ali. O time do Corinthians era fortíssimo, era muito bom. Ou seja, pensando bem, o estrago foi até pequeno diante da situação de jogar. Diante da situação. Porque o jogo final foi 1-0, né? A gente, depois que foi expulso o Rui no primeiro tempo, a gente já estava pensando até em tomar uma goleada, cara. Ele falou, agora vai desandar. Mas assim mesmo nós conseguimos segurar até o final do jogo, quase faltando acho que 5 minutos. Foi quando saiu aquele gol lá. Aquele né? bate-rebate lá. Aquele bate-rebate. E o duro que só sobrava pro Corinthians. Que coisa. Parece que tinha que era ganhar, o dia deles. Era o dia deles. Brincadeira.
E Polozzi, esse jogo, especificamente o jogo da final ali, se eu não estiver enganado, é o recorde de público do Morumbi. 140 e tantas mil pessoas estavam naquele lá. Depois, nenhum outro jogo bateu esse recorde, até porque nem podia mais, era um perigo você pôr tanta gente assim no Morumbi. Para você, você consegue lembrar de alguma sensação de olhar para aquele monstro que é o Morumbi, aquilo lotado, fervendo? Que emoção vinha na sua cabeça naquele momento? Não, a gente não olhava para a torcida. Não? Não tem. Você não pode, no futebol profissional, você não pode tirar o olho da bola, meu filho. E do adversário. Concentração máxima. Porque se você dá uma olhadinha para cá, ele já está 5, 6 passos longe de você. Caramba. Então era só o cara que a gente está marcando. Certo? Às vezes muda, a gente sobrava, né? Quando o atacante, porque lá jogava no 4-3-3, né? Todos os times jogavam nesse 4-3-3. Certo? Então, se você dá uma bobeada só de olhar para a torcida, você podia tomar uma nas costas já. Caramba, então era assim o foco não, total. A concentração era total em cima da bola, na bola e o adversário. A gente estava atacando, nós que somos defesa, né? A gente estava atacando e o nosso posicionamento já era de olhar o adversário. Porque vai que erra. E vem um contra-ataque. Precisava de uma cobertura imediata ali, não podia dar esse espaço. A gente só escutava aquele negócio. Parece abelha no ouvido, certo? Que é o torcedor. Mas tem, assim, uma história boa assim, em cima desse jogo. Então conta pra gente aí, vamos lá. A história é o seguinte, foi eu com o Dulcídio, né, cara? Dulcídio, tá. Dulcídio. Quando nós tomamos o gol, né, eu que peguei a bola dentro do gol lá e fui em direção dele. Ele estava um pouquinho fora da área ali, né? Fui na direção dele e dei a bola na mão dele e falei assim para ele: toma, você já deu o título pro seu time mesmo? Agora leva. Caramba, leva o troféu. Você provocou, deu essa provocada e ele nele. já tirou o amarelo e voou em cima de mim. Bom, ele deu amarelo e eu sumi. Bom, passou 5 minutos, ele acabou o jogo. E ele saiu pro lado errado. Eu acho que o vestiário dele era para cá, ele estava indo para lá. Bom, eu vi. Fui lá também, sozinho. O nosso time saiu. Porque a torcida invadiu. Foi aquela festa toda. E eu fui sozinho lá em cima dele. Parei na frente dele, ele já estava com um policial tudo em volta e tal. Parei uns 5 metros longe dele. Falei: aí, sai vibrando aí agora. Ai, que beleza, você já deu o título pro seu time mesmo? E ele veio. Meu Deus. Ele veio pra cima? Veio. Porque ele era encrenqueiro, né? Ele era também. Eu pensando assim, eu botei a mão para trás e estou esperando ele chegar. E eu pensando, ele vai me agredir. Ele vai me agredir. Ele vai cair na provocação. Vai cair. Mas eu não fiz isso por esse intento, não. Né? É o calor do jogo também, né? É o calor do jogo. Fui lá e achei que devia fazer isso e acabei fazendo, sabe? Né? Mas o que aconteceu? Ele veio, quando chegou perto, ele enfiou o pé, pegou na minha perna de raspão e eu caí. Caramba! Aí tiveram a polícia, ali estava cheio de polícia do lado e tal. Olha, um cara só enxergou, viu isso, um cara só. Mas o cara tem uma moral danada dentro do esporte. Orlando Duarte. Putz, um ícone do esporte, pô. Só o Orlando que viu essa cena. Ele falou no programa dele no outro dia, falou: o Polozzi foi cumprimentar o Dulcídio. O Dulcídio apelou, chutou o Polozzi, que não sei o quê, e papai falou. E eu nem sabia disso. Claro, nem sabia. Sabe onde que eu fiquei sabendo? Quando a gente estava na Argentina, que o Dulcídio também estava. Só que ele estava como para assistir, ele foi para assistir. Ele foi como mas ele era o árbitro da FIFA brasileiro, ele ia apitar a Copa do Mundo. Ele perdeu, porque nessa agressão, e tendo o Orlando Duarte como testemunho... Que era um cara com total credibilidade. Ele pegou uma suspensão de 4 meses aqui para não apitar. Entendi. E essa suspensão tirou ele da Copa do Mundo, você imagine só. Então posso dizer que Polozzi desfalcou a arbitragem brasileira tirando o Dulcídio da Copa.
Olha aqui, Ó, olha aqui. E eu era garoto, pô. Eu tinha 21 anos, cara. 20, 21, 22. Então quer dizer que o Dulcídio não foi para a Copa pela Não, punição pela que punição partiu desse jogo. que eu provoquei. Caramba. Ele foi tão inocente igual o Rui Rei foi. Tá. Por que ele expulsou o Rui Rei? Porque o Rui Rei, jogaram a bola para ele, ela quicou na frente dele e encobri ele. Sabe o que ele fez? Ele pegou... Não, ele não pôs a mão. Ele ameaçou em pegar a bola com a mão e encolheu a mão na hora que a bola chegou. E eu admiro. Isso aí é passivo de cartão amarelo, inclusive. Okay. Foi o que o juiz fez. O juiz veio de lá e deu amarelo para o Rui Rei. Era cartão amarelo, só que o Rui Rei sabia jogar bola, mas não conhecia a lei do futebol. Entendi. Como muitos não conhecem. Até hoje. Até hoje. Tá que nem motorista. Que tem a carteira de mas motorista, não sabe mas as regras de trânsito. Não sabe as regras de trânsito. Tem bastante em Vinhedo, assim. Já mandou uma cornetada pra Vinhedo. O Rui Rei, na verdade, ele foi inocente. Entendi. Aí, quando ele deu o amarelo, ele falou, mas como? Eu levei uma pancada porque o zagueiro do Corinthians deu uma pancada nele depois do apito. Putz, certo. Tá. Depois que ele tem apitado. Só que não dá para escutar o apito, de tanto barulho que estava, certo? Né? E aí o que aconteceu? Ele fez o Dulcídio fez o que ele queria fazer. Ele provocou. Ele pegou esses detalhes aí e tirou o Rui Rei do jogo com 19 minutos. Você acha que ele deveria... Não precisava ter feito isso. Parabéns do espetáculo. Hoje você vê hoje os caras quase batem no juiz, rapaz. E o juiz não pode fazer nada. Então, certo? Antigamente o juiz tomava dava umas peitadas, tomava umas, dava outras, era meio... Né? Então, por esse detalhe, né? Aí depois o Corinthians com um jogador a mais, quer dizer, só deu o Corinthians. Jogou de meio de campo para trás. A gente só segurou para não tomar goleada, certo? Entendi. Mesmo assim, tomamos aquele gol lá que o Basílio, né, que fez. Depois, chutou, voltou, só voltava no pé do Corinthians. Do cara, era o dia deles, não adianta. Era o dia deles. Mas é isso. Polozzi, seguindo um pouquinho, e aí chega a seleção brasileira para você. Agora, esse é um capítulo muito interessante para a gente, porque da ponte para a seleção. Então, rapaz, até eu duvidava. Até eu duvidei. Mas será? Mas pera um pouquinho só. Por que será que estão me convocando? Eles me convocaram, isso eu tenho certeza que eu vou falar, para ver como eu ia mostrar o meu futebol lá. Porque, eu não sei se vocês já repararam isso, mas tem um monte de jogadores que foram para a seleção, fizeram jogos amistosos, não fizeram bem, não voltou mais. Perfeito. Teve um teste. Foi um teste ali. Eu achava que eu estava em teste na seleção. Okay. Então eu pensei assim, caramba, o duro que você fazer um coletivo contra Rivelino, Zico... Os caras tudo craque de bola, rapaz. Falei, como é que vai marcar uns caras desses no coletivo? Mas não quero nem saber. Eu só sei o seguinte, foi sem querer, né? Mas eu enfiei o dedo assim, ó, desse jeito, no gogó do Zico. Ô, louco! Mas foi sem querer. Não foi... Não foi na maldade, não foi na maldade. Ele saiu tossindo. Pô, bola, foi sem querer, pô, não vi. Mas não tem jeito de marcar Zico, cara. Entendi. Zico, você tem que... Deixa ele com a bola e você fica na frente dele. Até ele fazer o passe para outro. Era cerca ele. Cerca ele. E eu aprendi nisso também, que quando você vai marcar um craque, igual esses que tem hoje aí, Neymar, esses caras, deixa o cara com o pé na bola e vai afastando. A hora que ele está pro gol, o problema é do goleiro. Mas pelo menos, olha, veja bem, olha só. Já pensou? Você vai para tomar a bola dele, ele te mete na caneta, ele dá um chapéu, e aí faz o gol. Então, Nossa. Não é melhor ele fazer o gol sem fazer tudo isso? Sem precisar te humilhar antes? Não, mas o cara é humilhado porque o cara é bobo. Porque entra na pilha. Ele entra na pilha. Entra de primeira. A gente estava relembrando na Copa que foi aqui no Brasil, sabe?
O zagueiro nosso tomou uma caneta do jogador aqui do Uruguai, nem me lembro, centroavante, né? É o Soares ou não? Soares, é. Pô, como é que um zagueiro toma uma caneta desse jeito? Nós tivemos uma Copa de 82 também, o Toninho Cerezo foi fazer um passe aqui na frente da área e deu no pé do Paulo Rossi. Exatamente. Aí quem estava na marcação dele, só tinha um, o Júnior. Aí o Júnior dá aquela tesoura. Mas nunca na vida. Ele ia levar eu e a bola pro gol. Porque eu não ia dar bote, mas nunca dei bote, na verdade. A não ser que a coisa é muito certeira, uma antecipação. Perfeito, você tem mais convicção ali, mais tá no teu time, né? Tá no teu tempo. Aí... Senão eu nunca tirei a bola do pé do Sócrates, cara. Também nunca tirei do Zico. Né? Do Rivelino joguei pouco, né? Só nos treinamentos lá da seleção. Mas esses caras que são bons de bola, que são anormal, né? Deixa a bola no pé deles, sabe? Ele vê que você não vai entrar nele, sabe o que ele faz? Ele faz o passe. Pô. Perfeito. Aí o problema é do outro. É do outro. O outro que se vira na sequência. O goleiro, o Gilmar lá. Por isso que eu não tomava drible de ninguém, não. Entendi. Mas também não entrava. Tá certo. Pô. Mas e aí, beleza, foi pra Copa, você achou que estava sendo testado, não imaginava que ia acontecer a sua convocação, mas ela aconteceu. Aconteceu. E eu joguei 2 jogos aqui no Brasil, 2 jogos amistosos, como titular, né? Joguei. Tá. Ele estava me cimentando. Sim. Cláudio Coutinho. O Cláudio Coutinho. Né? E tem uma passagem também da seleção que é legal, porque... nós fomos lá fazer jogos amistosos lá para as Arábias, lá, né? E o Brasil meteu 8. Ô, louco! 8-0 lá no time. Tá. Entrou todo mundo, só ficou eu e o Leão no banco. Mas o Leão já era o titular absoluto. Entendi. Certo? Tá. Ele só descansou naquele lá. Mas eu não entrei, cara. E você ficou com uma sensação ruim. Eles falaram, por que eu não fui pro jogo? E eu fumava nessa época, certo? Aí eu me troquei, tomei banho, me troquei, fiquei na porta ali, fechei a porta, por lá de dentro, acendi um cigarro. Dentro do vestiário. Aí o médico veio, Paulo, você está fumando dentro do vestiário? Eu tô puto. Tô tentando aliviar um pouco aqui. Mas por quê, rapaz? Na seleção brasileira o cara... 8-0. Eu não joguei, eu vou jogar quando aqui? Quando que eu quero? Eu quero mostrar o meu trabalho, cara. É um médico. Aí o médico, vum pro Coutinho. Aí o Coutinho já veio falar comigo. Falou, tá nervoso, cara? Falei, eu tô mais preocupado do que nervoso, certo? Porque já tá acabando aí a excursão e eu não mostrei porque eu vim. Aí ele falou, próximo jogo você vai jogar. Mas ia jogar contra a Inter de Milão, né? A Inter de Milão é fraca para o Brasil, certo? Na época ali considerando seleção, contra um seleção clube, né? Contra um clube, né? E bom, tudo bem, vamos jogar, né? Aí chegou lá no vestiário já para a palestra dele, tá, Pauloso, falei que você ia jogar, mas você vai entrar no segundo tempo. Falei, já saí de, nossa, bom. Não, tudo bem, vou entrar no segundo tempo. Acabou o primeiro tempo, 1-0 pro Brasil, um jogo duro, cara. Mas, sabe por que estava duro? Porque os craques nossos, né, o Zico, o Rivelino, esses caras estavam andando em campo. Andando. Sabe por quê? Porque eles não queriam também jogar contra time, não. Entendi. Estava cumprindo a obrigação. Cumprindo a obrigação. Cumprindo o dever, a excursão. Só que virou 1-0, certo? E um jogo duro. Tá. Aí ele não chamou ninguém, cara. Ele não ia pôr. Não ia pôr, não. Só que eu fui assim mesmo. Ele falou que ia entrar no ele que falou, né? Ele falou que ia entrar no segundo tempo, mas não disse o momento do segundo tempo. Okay. Aí ele tá dando palestra, e dando dura, cara. Deu dura nos caras lá. Como é que é? Certo. Vocês vão jogar quando? Bom, aí ele olhou para trás. O Amaral, deixa o Poloso entrar no seu... Você ganhou na canseira, Poloso. Não, aí eu pensei assim, puta, acho que eu fiz uma besteira, viu, cara? Porque
frio pra caramba. Olha só, já tava o time entrando, nem aqueci. Subi lá em cima, aqueci rapidinho, nem deu 2 minutos de aquecimento e o jogo começou, cara. Né? E você acredita, mas é que os caras acenderam também, né? Porque peguei 3 vezes na bola. Os caras não chegaram mais no nosso gol. Olha que sorte, cara. Aí você desfilou só ali, só deu uma desfilei. Foi tranquilo. Peguei 3 vezes na bola, só porque a bola não chegava mais lá. Caramba. Mas e aí, ficou bom pra você. Ficou bom pra você no fim das contas. Né? Passei no teste. Passou. E aí a ida pra Copa mesmo, Polozzi. Chegou a hora de ir pra Copa. Como é que foi esse momento? Viver essa experiência de estar na delegação do Brasil? Porque aí é uma outra escalação de jogadores. Claro. Ele separa aí quem vai, quem não vai. Por exemplo, Tarcísio estava lá, não foi. Quem mais? Agora dá difícil lembrar aqui do pessoal, mas tem uns 3 ali que estavam junto. Tinham condições, participaram da preparação, mas não chegaram. Não efetivou. E meu nome saiu de novo. E olha, indo 5 zagueiros, cara. A primeira vez que foi 5 zagueiros para uma Copa do Mundo foi essa. E acho que foi a última também. Porque o que vai fazer com 5 zagueiros? Pois é. Né? O que precisa é gente mais de frente, né? De atacante, meio. Tem mais opções para marcar gols ali, né? Espera-se essa. Mas foi assim. E lá a Argentina, na época, né? Que a Copa foi na Argentina. Foi na Argentina. 98. E a Argentina meio num pé de guerra lá que tava, né? Aquelas questões políticas. Foi por causa disso que a Argentina foi campeã, tá? O pessoal comenta isso. E teve, você estando lá, você enxergava um pouco disso? Lógico, isso foi na cara, na verdade. Porque nós classificamos, né, e caímos na chave da Argentina. Perfeito. Por que a gente jogou às 3 da tarde e a Argentina às 5 da tarde? Por quê? Para saber já do resultado. E o Brasil abriu 4 jogos de vantagem. 4 gols, né? 4 gols de vantagem. Pô, 4 gols de vantagem numa Copa do Mundo é muito gol, rapaz. Você acredita que nenhum jogador estava assim, opa, já somos campeão, porque a Argentina não vai ganhar de 4, não. Do Peru ainda. Certo. Porque foi difícil ganhar do Peru. O Brasil ganhou de 3-1. Mas foi difícil, jogo duro. Né? E como só que não jogou no mesmo horário, né? Entendi. Sabendo do resultado. Isso é uma válvula de escape para a Argentina, para saber quanto que tinha. O que ela precisava fazer para ganhar, né? Então, e agora ela precisava só de 5 gols, ela fez 6. Né? Então, aí fica difícil acreditar que não houve nenhuma outra interferência, né? Extracampo aí, né? Lógico, houve e bastante. Tanto é quando a gente ganhou o jogo, né, às 3 horas da tarde, e fez 4 gols de vantagem, todo mundo estava assim, sem empolgação. Porque ali sabendo, você já sabia. Que se tivesse ganho de 5 ou 6 também, de 10 eles fazem 11. Ia dar na mesma. Aí houve aquele negócio que o Peru vendeu o jogo e tal. Eu não acredito nisso, não, sabe? Eu não acredito. Já perguntaram para mim isso aí, negócio da ponte também, se o Rui Rei vendeu, essas coisas. Eu falei assim, quando a pessoa me perguntava, eu vou dizer uma coisa para você, mais de 1000 pessoas já perguntaram isso para mim. Olha só. Né, a situação do Rui Rei. Aí eu respondia desta forma. Se você tivesse lá no campo, no lugar do Rui Rei, você venderia o jogo? Eu não. Mas por que você acha que ele vendeu? Exatamente. Por causa da situação? Ué, mas que situação ele quer? Ele tomou amarelo porque ele foi inocente, ele não conhecia a lei no nervoso do jogo, a gente vê tantas outras coisas que aconteceram e vão acontecer no futebol, que é parte do calor do jogo. Não dá para você duvidar, questionar a idoneidade de alguém. Por exemplo, da forma que aconteceu, eu acredito só que facilitou o árbitro. Entendi. Contribuiu para chegar no resultado esperado ali, né? E foi uma hora que ele podia expulsar, como ele não podia expulsar, não precisava expulsar.
Mas certo. se ele tinha já meio que esse Aí desejo que tá, de fazer, esse é o caiu no desejo. colo dele. Nossa, e aí foi. deu de mão de Deu beijada a expulsão para ele. Entendi. Né? Porque você tem que perceber quando um jogador faz uma falta de propósito. E ou quando ele acontece faz ali. uma jogada sem querer. Perfeito, perfeito. O juiz não vê isso. Às vezes até na inocência ali, né, acontece, não é porque, né? Então, mas não, ele ajudou o árbitro. O árbitro. E Polozzi, chegando ao Palmeiras, você vai para a Sociedade Esportiva Palmeiras, que acho que é o seu time do coração também ou não? É também. Não, a minha família é toda palmeirense. Tá. A não ser o meu irmão. O meu irmão mais velho é corintiano. Mas ele foi assistir o Flamengo, o jogo que nós ganhamos de 4-1 do Flamengo. Ele foi assistir e foi meu tio e ele, os dois corintianos. E eu coloquei no ônibus do Palmeiras para ir assistir. Olha dois só. corintianos. Eu acho que eu fui o único que fez isso, viu? Colocar dois corintianos. Dois, abre aspas, inimigos, né? E eu falei, eu não me lembro quem que era ele era da TUP, né? Ele era o presidente da torcida da TUP. Antônio Carlos, né? Aí eu falei assim para ele, o Antônio, eu era amigo, eu jogava baralho, inclusive na casa dele. Então tinha uma proximidade tinha uma muito proximidade grande. com ele. É por isso que eles não me xingavam. Você tinha uma boa articulação dentro da torcida também, Polozzi? Não, tinha. Não, eu sempre tratei bem a torcida. Claro. Né? Eu sempre dei atenção. Eu dava entrevista para torcedor, cara. Eu ficava 1 hora falando com o torcedor lá. Mas como é que foi? A minha chegada no Palmeiras, o meu primeiros meses assim, foi muito bom. Porque quando eu cheguei, chegou Tele Santana também. Certo? E ele veio com um esquema diferenciado dos outros, no qual o mundo inteiro jogou no esquema deles depois. Que era aquele 2 zagueiros, 2 volantes, dois assim, tudo pelo meio, os 2 laterais atacavam ao mesmo tempo. Só sei que nós fomos ganhando de goleada, vários jogos de goleada, né, com o esquema dele. Mas se fosse num ponto corrido, que nem é hoje, seria uma coisa extraordinária. Ia ganhar com folga, ia ser campeão com folga. Ia ser campeão com folga. Agora, como era a classificação, esse time do Corinthians era danado para você ganhar dele com uma classificação, certo? Ele às vezes não ia bem no começo. No campeonato como um todo, né? Mas... Se fosse em ponto corrido, ele ia ficar lá em último lugar. Mas como era classificações, era duro. No formato que era, eles acabavam se fortalecendo depois. Depois. Né? E você, no Palmeiras, você jogou quando que você chegou? 78, 79? Não, é 79 eu cheguei. 79. No começo de 79. Eu já cheguei depois de um tempinho, acho que um mês ou pouco, o Tele Santana chegou. Certo? Tá. E aí, sabe, um esquema diferente, eu vou dizer uma coisa. Aqui no Brasil é assim, né? Funciona assim. Um técnico cria. E os outros copiam. Não é verdade? É lógico. Dentro dessa ótica que você estava falando, eu entrevistei algum tempo atrás o Axel, que jogou no Santos, jogou no São Paulo. Sim. E nós fomos a São Caetano até entrevistá-lo lá. O Gilmar, ex-goleiro do Palmeiras, foi quem criou essa proximidade pra gente. E aí eu perguntei pro Axel qual era o melhor treinador que ele havia... com quem ele havia trabalhado. E aí ele falou Tele Santana. E aí ele justificou quais eram as, né? E aí eu aproveito para te fazer essa pergunta. Qual foi o melhor treinador que você teve a oportunidade de trabalhar? Olha, para mim, o melhor treinador do mundo, Tele Santana. Sabe por quê? Porque ele criou um esquema tático que o mundo inteiro jogou. Copa do Mundo foi jogado no esquema do Tele Santana. Certo? Então, ele não foi um copiador. Ele criou. Ele que criou, certo? E os outros que começaram a jogar, Copiaram, talvez depois até melhoraram ou diversificaram, mas ele foi... porque jogava, na época jogava 4-3-3, né? Que era ponto direito, ponto esquerdo, centroavante e tal, né? Aí depois acaba os pontos.
Acaba os pontos. Acaba. Tinha aquele quadro aí do, fica do aquele, Chico Anísio, aquele né? centro, Que, na Copa do Mundo. ponta, Ponta, é Tele. isso aí. Né? Mas era um modelo que ele criou. Porque... para mim, esse treinador aí foi o melhor que teve no mundo inteiro. Foi uma criação assim de um esquema que revolucionou, né? Aí depois foram mudando, tal, que quem mudou o esquema, que veio, não estou lembrado o nome dele, mas ele é treinador até hoje, mudou o esquema com um time aqui do interior e foi bem no Campeonato Paulista. Esqueci o nome dele. Depois eu vou lembrar daqui a pouco. Recente agora? Não, já tem uns anos. Já. Tá. É do Carrossel Caipira? É. Que ele. Mojimirim, Carrossel Caipira. Não é do Mojimirim, não é não. É Enfim, outro. Bom, se lembrar, a gente fala. E pela sua passagem no Palmeiras, ela deve ter sido muito alegre para você, afinal de contas, acho que jogar no time do coração tem um sabor especial, mas ao mesmo tempo você teve alguns problemas de contusão. Então, como é que foi esse isso é lá? o problema. Você jogar no time que você torce para ele, sabe? Porque você dá a mais do que você pode. E foi o que eu fiz no Palmeiras. Tá. Então, eu tive uma contusão, inclusive eu estou com ela hoje, porque eu machuquei há 3 semanas atrás jogando futebol. Tá. Escorreguei, né? Abri a perna demais. E eu tive uma jogada dessa no Palmeiras, também um jogo contra o Comercial. Eu fui salvar um gol. Tava 2-0 Quem pra que era gente. o goleiro da época? Era o Leão? Não, né? Não era o Leão, né? É o Gilmar da Costa? Não, eu fui salvar um gol, mas a gente tava ganhando de 2-0. Tá. O gol ia ficar 2-1. Aí eu dei um carrinho, cara. Só foi a perna direita. A esquerda ficou. E aí eu bati. Manchou tudo de sangue a minha perna, sabe? Porque quebrou vários vasinhos e tal. Então essa foi uma das primeiras contusões que eu tive, né? Aí depois veio o rim, né? O rim? É. E as contusões deixam você um tempo parado, 3 meses parado, às vezes, né? 2 meses. Mas se o jogador de futebol parar 1 mês, ele precisa de uma outra pré-temporada, certo? Que nem se faz até hoje, todo ano, né? Sim. Você fica 1 mês de dezembro sem jogar, mas chegar em janeiro você já tem que fazer uma pré-temporada de 1 mês e puxado, certo? Só que eu não tinha tempo para fazer isso. Eu sarava tudo, já ia para o coletivo, tudo, mas eu não estava preparado do jeito que tinha que estar para enfrentar um jogo profissional, né? Mas eu não sei, né? Porque os zagueiros da época se machucavam, sabe? Quando ia jogar contra São Paulo. Tá. Contra uns times mais pesados. Aí, vocês sofriam muito essa questão de contusão? Era frequente assim? Acontecia? Não. Medo de jogar, sabe? Aí eu entrava no time. Aí eu jogava. Eu não tinha medo, não. É São Paulo. Podia jogar quem fosse. Certo? Nunca tive medo de enfrentar adversário nenhum. Só que eu não estava ainda preparado. Fisicamente você não estava recuperado a ponto de... não estava recuperado. Entendi. 100%. Tá. Porque não adianta você se recuperar 80%, não. Porque o teu adversário está 100%, ele vem para cima com tudo, né? Certo. Tá. E aí você não consegue alcançar. Entendi. E aí você sofre as consequências, porque o torcedor não está nem aí, cara. Ele quer resultado e ele quer você bem, né? Não adianta. Você entrou em campo, você tem que jogar. Certo. Né? Então isso foi o maior erro que eu cometi. Certo? Você foi pro sacrifício. Porque eu ia pro sacrifício. Sabe por quê? Porque eu gostava de jogar. Eu queria jogar. E sobrava a chance. Porra, na hora. E assim foi a sua passagem. Teve 2 passagens. Você teve essa, depois você voltou em 85, não foi isso, pro Palmeiras? Voltei só por causa de uma partida, cara. Olha só. Nós fomos jogar contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro. Contra o Vasco. E o Vasco estava em primeiro lugar e a gente estava lá no fim da tabela. Sabe por quê que eu fui jogar? Porque os outros não queriam ir. Sério? Ainda até eu estava voltando também de cirurgia. Mas o não querer ir era por receio do jogo? Era falta de... Medo, cara. Que é isso?
É inimaginável, Existe isso. inimaginável pensar um time grande e o cara lutar tanto para chegar lá e depois ter medo de jogar. Medo de jogar, rapaz. Depende do isso? adversário, né? Tá. Lógico, se fosse adversário favorável, que aí sim o cara ia querer, né? Obviamente, né? Bom, aí eu passei, eu não estava na lista desse jogo aí. Olhei lá na minha liga que eu estava voltando para o Palmeiras, né? Em 85. Tá. E aí eu olhei na lista, não estava. Então, mas eu vi alguns zagueiros lá fazendo gelo na virilha, cara. Pelo amor de Deus. Dor na virilha é meio esquisito. Ninguém sente pelo outro, né? Não. Então não tem jeito. Aí eu fui lá, falei, doutor, tô vendo fulano Uma aí. movimentação estranha aí. Fazendo gelo na virilha, vê se o Mário Travalini não vai precisar de mim, que eu tô indo embora. Tá. Isso era na antivéspera do jogo. E já ia viajar, inclusive, para o Rio de Janeiro. Aí ele foi lá, falou, aí o Mário Travalini me chamou. Tá. Né? É porque eu estava voltando no Palmeiras, eu fiz um contrato de 3 meses, já estava terminando o contrato, inclusive, e eu não tinha jogado nenhuma. Putz. Tá. E, bom, aí ele falou assim, como é que você está, Polozzi? Eu falei assim, estou pronto para jogar e faz tempo. Só que não tava, né? Mas... Não, mas não, nessa época eu estava assim. Ah, ok. Na volta, aí você estava legal. Eu estava voltando para o Palmeiras. Tá. Aí eu fui pro jogo. Até jogava Roberto Dinamite, Mauricinho, um timaço do Vasco. O Romário já estava ou não? Rapaz, eu tenho uma leve impressão que o Romário jogou também, mas ele tinha 16 anos por aí, novo. Mas, pô, certo. Roberto Dinamite já não dispensa qualquer outra, né? Mas eu vejo umas fotos dessa época aí, desse jogo aí, não vejo o Romário, não. Entende, você não tem certeza se ele estava ali nesse momento. Não tenho certeza se ele estava. Mas o Vasco estava em primeiro lugar. Roberto Dinamite é o artilheiro do campeonato. E fomos lá, ganhamos de 1-0, cara. Fui o melhor em campo. Fiz o meu melhor contrato no Palmeiras de todos os tempos que eu fiquei no Palmeiras. Verdade. Por causa de um jogo só. E aí os tempos já eram outros, né? Assim, já começou a mudar um pouco essa situação. Olha só. E aí essa passagem você jogou, aí foi um ano de Palmeiras, em 85? Não foi muito, não. Isso aí foi em 82, né? 85, 85. Aí em 86 eu fiquei, depois de 87 eu já fui para outros times. Eu queria sair do Palmeiras, eu achava que a cor da camisa não combinava com o meu sangue, cara. Você acha que bobeira? Eu estava querendo achar uma solução. Poxa vida. Por que eu machuquei tanto no Palmeiras, cara? Certo? Nesse sentido foi um momento muito difícil para você. Então, eu achava que não combinava com o verde. Porque com preto e branco eu fui... Foram 7 anos de Ponte Preta, nunca tive uma lesão, nenhuma, nem na base, nada. Eu cheguei no Palmeiras, já teve uma outra. A outra é do rim, o cara falou assim, você não morreu por um fio de cabelo. Milagre aí de Deus, que senão... Certo, Então, foi... Você tinha essa questão aí. E aí você jogou depois vários outros clubes, né, Paulo? Você teve... Sim, joguei, fui até campeão no interior lá do Paraná, num time da segunda divisão, subimos um time para a primeira. Que legal. Goiôerê, cara. Goiôerê, tá. Lugar ótimo para jogar, você precisa ver, rapaz. Olha, que legal. Ótimo. Tá. E depois aí você teve, a gente já vai entrando meio que numa reta final aqui, né? O papo é gostoso demais. Você jogou e depois você foi treinador. Aí você... Qual foi o momento que você deixou de jogar e passou a treinar? Eu joguei até 37 anos, cara. Olha, 37 anos foi meu último ano. E foi em 92, inclusive, foi em Brasília. Eu joguei no time lá no Gama ou não? Da polícia. Né? Ah, é? Eu nem me lembro o nome do time, mas é da polícia lá de Brasília, os times. Fiz um campeonato, inclusive, bom, tudo. Certo. Aí depois eu peguei para dirigir um time na Bahia. No primeiro time, em Goiás, no interior de Goiás. Lá. Peguei um time lá e fiz uma boa campanha. Inclusive, empatei com Goiás. Certo? Olha!
Aí o presidente do Goiás me contratou. E ele contratou o Cuca na época também. Sabe? Quando o Cuca começou a aparecer no futebol, foi lá no Goiás. Ok. Ele estava num time aqui acho que do Paraná e eles contrataram. E como eu fiz uma boa campanha nesse time no interior, eles me contrataram e me puseram na base. Mas para quê? Já para... Se o Cuca não vai bem, porque já era o terceiro treinador o Cuca na época nesse brasileiro, e o Goiás estava lá embaixo. Esse Cuca, ele entrou no time, rapaz, 20 partidas, esse cara não perdeu nenhuma. Caramba! Em seguida, e foi. Ou seja, Meteu, emplacou. Ele só não chegou, não foi campeão, mas ele chegou lá na final, cara. Pô. É. E aí você não E aí teve eu esse não espaço. tive Você não chance. teve... Até nisso eu dou sorte. Não dou sorte para os treinadores mesmo. Que bom, né? Eu até ajudava eles, tudo. Entendi, você fez parte daquele grupo ali, É. mas tua vez não chegou porque ele deslanchou. Não, porque ele deslanchou, é e verdade. foi embora. Porque eles me contrataram, porque o meu salário era baixo como treinador. Né? Ainda mais Era eu não viável, tinha- né? Pro clube era viável. Tá. Então ele não ia gastar, porque o Cuca foi o terceiro treinador deles, Entendo. né? E tudo ganhando Uma grana bem grana elevada. forte. Então, Bem eles estão mandando embora, você tem que pagar o contrato até o final. Sim. A não ser Mesmo que faça um acordo. outro acordo, mas quem vai embora não ia perder. O cara não ia perder. Não, o cara não, vai receber tudo. Exato. E lá, eu vou dizer uma coisa pra você, ó. Dinheiro na mão. Na mão, certinho, cara. Ó, que legal. Graças a Deus, como treinador, só trabalhei em time que paga Que pagava certo. bem, pagava Não, bem. paga certo. Paga em dia, paga em Certinho, dia. em dia. Que legal. O único que não pagava em dia foi o Bandeirante de Birigui. Ah, esse entrou pra lista. Não, lá eu pagava para ser treinador. Ah, bom. Era o Não, contrário. eles pagavam sim, mas era bem. Era outro Porque acordo. eu morei lá também, morei lá em Birigui, nossa, assim, 6, 10 anos. Entendi. Polozzi, vamos entrando aqui bem numa reta final agora. Gostaria de ficar batendo um papo contigo até o resto do dia, mas não dá, né? Nós temos que ir. Não tem problema. Eu tenho umas perguntas aqui que eu costumo fazer para todos aqueles que nos visitam aqui, né? É. Que é meio aquele bate-bola assim, né? Ah, tá. Para você, qual foi o melhor narrador da sua época que você considerou? Yuri Giuliotti. Fiore Giliotti? É. Era um destaque, né? Não. Legal. O melhor estádio, ou pelo menos o que você mais gostou, estádio que você mais gostou de jogar? O Maracanã, né? Inesquecível? O Morumbi também era um baita de um estádio, né? Tá. O Palmeiras agora, esse também é. Esse também. Você já foi no Allianz? Já jogamos. Já jogaram no Allianz, já? O veterano foi jogar, inaugurar, cara. Ah, sim. Nós jogamos quando parou o Parque Antártica, nós despedimos do Parque Antártica. Aí construíram coisa, nós fomos inaugurar. Entendi, que legal, que honra, né? Você foi também, Gilmar? Tá. O que mais te emocionou no futebol? Nossa Senhora. Bom, o teu primeiro contrato, você já deu um spoiler aquela hora, né? Mas teve alguma outra coisa a mais, assim? Para mim foi ir na Copa do Mundo, né? Porque quem vai na Copa atinge assim um ápice, né? Ápice da carreira, né? E eu, graças a Deus, tive sorte. Não só, teve bom futebol. Teve um bom futebol. Seleção brasileira atual volta a ganhar uma Copa do Mundo? Ai, meu Deus. eu se for para apresentar o que a gente apresentou quando a Copa foi aqui no Brasil, que nós tomamos lá uma goleada, né, de 7-1? 7-1, né? Eu prefiro que nem classifique. Para passar vergonha, não, né? Para passar vergonha outra vez, não. Tá. Né? Mas esperamos aí que essa molecada de hoje aí entra para a Copa do Mundo não pensando em se machucar, né? Porque pensando em ganhar uma Copa, né? Ganhar uma Copa, né? Porque hoje representa que eles vão para a seleção jogar jogos amistosos, tá? Agora não, que agora é a classificação. Sim, eliminatórias, né? Eliminatória. Mas assim representa que eles têm medo de se machucar. E alguns têm se machucado e criado problema para o time, inclusive. Claro, lógico. Então eles demonstram essa preocupação, né? Mas
Acho que qualquer um ia demonstrar, né? Porque o que eles ganham lá. Tá louco. Então, isso. é assim. Bom, eu tenho mais uma pergunta para fechar e nós temos um plus aqui nessa entrevista que recebi uma última informação, chegou no ponto aqui, ó. Depois nós vamos falar de uma certa ida sua pro Bangu, mas essa vai ser daqui a pouco. O culpado de eu ir pro Bangu. Então, daqui a pouco Mas a pergunta que eu gosto de fechar aqui é a seguinte: se Deus te permitisse voltar no tempo e falar assim, Polozzi, escolhe um jogo para você reviver todas aquelas emoções. Foi o jogo da sua vida e você vai ter o direito de reviver esse jogo em campo ali. Que jogo você escolheria? Lógico que é a decisão de 77 contra o Corinthians. Porque esse não ficou só na minha imagem, mas na de todos os torcedores do Brasil, né? Então isso foi assim, olha, foi melhor para Ponte Preta ser o vice-campeão do que se ele fosse campeão. Porque se fosse campeão, só a torcida da Ponte aí que ia elogiar. Ia celebrar isso. Ia celebrar. Agora não, a torcida do Brasil inteiro lembra desse jogo e diz que a Ponte deveria ser campeão. Merecia ter sido campeã. Então é melhor você ouvir isso, certo? Do que ter sido campeão e o assunto ter encerrado ali. Morrido ali. Certo. Maravilha. Polozzi, que honra te receber aqui, uma grande alegria. Obrigado. O prazer é todo meu. Que bom. Certo. Mas como eu disse, nós teríamos um spoiler aí, né, um de última hora. Eu fiquei sabendo aqui, né, que chegou no meu ponto aqui, que você recebeu um convite para ir jogar no Bangu. Né, que você estava, acho que talvez sem clube ou saindo aí, não sei que momento saindo que você do Palmeiras, estava, tá querendo sair do Palmeiras. Isso, disse que teve uma pessoa lá, um jogador que cacifou você, falou, vem pra cá que eu te apresento pagou aqui. Até a passagem de ônibus, cara. Olha que beleza. Então você vai contar isso em detalhes para nós, mas nós vamos convidar aquele que convidou você para ir jogar para ele sentar na mesa com a gente aqui, ó. Gilmar, faz favor aqui, ó. Cuidado que tá o microfone aí. Beto, você abre o microfone dele, por favor? Só pode puxar a cadeira, Gilmar. Coloca o microfone para cima aí. Já que é para esclarecer bem essa história, olha, aqui o negócio é diferenciado, né? A gente traz um convidado, mas o Gilmarzão, querido Leir Gilmar da Costa, o Gilmarzão do Palmeiras, tá sempre com a gente aqui também. Bom, agora eu quero saber quem é que conta essa história direito, quem fez o convite, como é que foi essa trajetória. Um abraço, seja bem-vindo, Gilmar. Um abraço a galera que está nos acompanhando aí. Não, Polozzi dispensa comentário, jogador de alto nível, jogador de seleção brasileira. Na época, o Moisés chegou para mim e falou, Gilmar, e esse Polozzi aí, como é que é? Eu falei, não, pode trazer. Pode trazer. Moisés era o atual treinador do Bangu na época. Não, pode trazer que dispensa comentário. O cara é bom, o cara é bom. Aí ligou pro Polozzi, e aí? Tá afim de vir jogar no Bangu? O Bangu, Bangu era a sensação do momento. Conta comigo, pode deixar que eu vou. E aí o resto da história ele conta pra vocês. E aí, Polozzi, como é que foi essa trajetória aí? Foi muito boa. Mas foi muito boa mesmo. Me tirou do Palmeiras, que eu já estava cansado de se machucar. Tá. Pronto. Aí cheguei lá em Bangu, assim, nossa, fui assim muito bem atendido lá. A primeira coisa com o Castor de Andrade, a hora que ele me viu lá, já pagaram o Polozzi. É mesmo? O quê? ele já era deram, ele era assim, né? Aqui, já deram dinheiro pro Polozzi, já veio um pacotão assim. Olha, que beleza. Eu fiquei assim. Não, o dinheiro não foi dado na minha mão, foi jogado assim, ó. Pega aí. E eu peguei no alto. Eu falei, nossa, é estranho, né? Porque não tá acostumado. Não é assim que funciona. Não, mas lá no Bangu é assim. No Palmeiras era tudo descontado, né? Você recebia aí descontado 10%. No Bangu não, era tudo direto. Tudo direto. Era dinheiro na mão, era cash, não tinha. Pô, nossa, me trataram super bem. Né? Mas diz que no caminho, a sua ida, aconteceu algum contratempo? A senhora que você estava no ônibus, parece que você chegou lá com um pouquinho de problema. É isso que nós queremos saber. É verdade, eu nem lembrava disso aí. Porque só pra gente rememorar, né? O Gilmar fez a indicação do Polozzi, falou, não pode, o Polozzi pode trazer que eu garanto. E aí o Polozzi no caminho, acho que teve uma contusão aí, Polozzi, como é que foi? Não, apareceu uma dor na
na minha perna aqui, quase perto da bunda. Eu falei, mas que coisa, rapaz, que é isso, né? Que não sei o quê. Acabei indo do mesmo jeito, Claro, né? Aí eu cheguei lá e eu falei assim, eu não treinei os 2 dias que eu fiquei lá. Tá. Certo? Já não treinei. Tem um. Tá tocando aí, vamos. É hora do almoço já? Quase hora do almoço aí, Polozzi. E aí você tava meio dolorido e chegou lá. Aí cheguei lá mancando. Na apresentação. Na apresentação. Olha só. Eu falei, não, eu não sei, rapaz, pareceu uma dor aqui. Bati o joelho no ônibus na vinda. Rapaz, Que é pra variar, ele quase não tinha contusão, né? Então, nunca tinha coisa. Fazia parte dele. Eu não me lembro mesmo do que aconteceu, mas eu fui alguma coisa no joelho mesmo, Entendi. Isso aí, né? De um ônibus. Você estava com a perna dura, você estava andando com a perna dura. Na hora de se Mas, apresentar. Mas me apresentei assim. Mas aí na sexta-feira, me apresentei, acho que foi terça-feira. Lá no meio do campo, né? Que você chegou. Tu... O Moisés falou, pô, vocês querem me arrombar? Trouxeram um jogador. E você, Gilmar Ladez, você que apresentou o cara. Aí eu comecei a me esconder atrás dos caras assim. Fui eu, não, banquei sim. Cara, tinha muita moral, né? Jogador de seleção, indo para um Bangu, que era um time emergente. A época, Bangu, né? Não, mas você vê, quando chegou na sexta-feira, botei a roupa lá e já fui pro coletivo. Fiz o coletivo, já estava bom. Eu cheguei na terça, quarta, quinta. Na sexta-feira já botei a camisa, a chuteira, já fui pro jogo. Legal. E olha, eu tava até imaginando nessa época que o Moisés não queria minha contratação. Sabe por quê? Quem me contratou foi o Castor de Andrade. Era o chefe dele. Eu que era o chefe. Era quem mandava na coisa e toda. Talvez, porque eu percebi isso, né? Porque o Moisés não conversou comigo. Eu cheguei lá... O Gilmar fez a ponte. Assim, só cumprimentou, assim, tá, e não falou mais nada. Ele teria que vir conversar comigo. Sim, tal. Eu achei, lógico, achei claro. até estranho, né? Aí A atitude dele de não... Eu pensei assim, caramba, eu tô em teste aqui também, cara. Putz, teste. Nessa altura do campeonato ainda tô sendo testado. Eu vou ter que fazer teste aqui também. E eu treinei na sexta-feira, no time de cima já. E teve o jogo amistoso ali numa cidade de Minas ali, que nós fomos jogar lá. Aí eu pensei assim, pô, eu tô em teste, cara. Não, certeza absoluta. Se eu não jogar bem esse jogo amistoso aí... Não vou ficar. Não vou. Bom, só sei que nós fomos lá pro jogo e tal, ganhamos o jogo de 1-0. Quando acabou o jogo, esse Moisés atravessou o campo, cara. Um pique, cara. Ele vinha na minha direção. O que vai acontecer agora? Ele falou, Paulo, como é que tá a sua situação? Olha, ele veio perguntar a minha situação. Primeira vez que ele aí, nem para me escalar, ele falou para mim que eu tinha que fazer. Depois de ver o seu futebol, ele Depois se rendeu. Depois que ele viu lá, ele abriu a... Falei, melhor eu ser amigo do Polozzi, que ele vai me dar bons resultados. Aí você bateu no peito, né? Não falei que eu era bom para indicar, pô? Não, mas é o Castor que tomava a frente das coisas sempre. Mas mesmo. ele, logo em seguida, nós fomos para uma excursão lá para Coreia do Sul. Com o Bangu? Com o Bangu. Ganhamos de todo mundo. Fomos campeões lá. Fomos campeões. Copa do Presidente. Olha só, que legal. Nós pegamos um time lá da Coreia. Aleluia. Ele eliminou a seleção da Coreia, o time, chamado Aleluia. Então o time, né? Melhor que a seleção. Centroavante com 2 metros de altura, Era quase. Putz, pra marcar um cara desse é complicado, hein, Polozzi? Para marcar ele, sabe o que eu fazia? Eu marcava eu e o Ado. O Ado era um ponto esquerda nosso, bom pra caramba. Mas é ponto esquerda. Certo. Mas menor que eu. Eu falei assim, Ado, encosta naquele grandão lá que eu vou ficar uns 3, 4 metros longe, porque eles só jogam a bola em cima dele. E eu vou vir na corrida, porque se eu encostar, eu vou perder. Eu vou perder. Então, se você perder, eu estou indo na corrida, meu filho. E ela o Ado fazia uma contenção ali e depois ele, você chegava... Ele usava o corpo para não deixar nem ele para cá e nem para trás, certo? Para ele ficar parado. Naquele período, a maioria dos times jogava com um centroavante grande, de pivô. Sempre tinha um, né? E na Coreia, a estatura era um diferencial muito grande. Todo time tinha que ter um cara grande na área fazendo um pivô, a estatura levava vantagem. Nesse time coreano o cara realmente era grande, do Aleluia, né? Só que lá você enfrentava times de outros países também, Indonésia, Uruguai, e cada país, cada time representava um país. Então lá nós éramos o Brasil.
E nós ganhamos do Bayern 04. Schalke 04. Schalke 04. Schalke 04. Esses times assim. Porra, que legal. Era um nível, era tipo um mundial, né? Tá. Uma experiência muito boa, com certeza. Não, foi né? ótima, cara. Foi ótima. E eu acho que o Bangu foi convidado assim, porque outros times não quiseram ir. Tá. E sabe por quê? Foi assim, tudo em cima da hora, cara. Amanhã nós estamos indo viajando aí. E quem que deu problema de passaporte? Não foi você ou não? Foi o outro. Teve um que deu problema de passaporte e depois teve que resolver em cima da hora viajar sem passaporte. E esse primeiro ano que nós fomos campeões lá, rendeu um convite para o segundo ano. Que legal. Aí no segundo ano, acho que nós somos que vice. Mas eu já tinha voltado para o Palmeiras. Entendi, aí nós só o fomos Gilmar 2 que anos estava lá. consecutivos para Coreia do Sul. Que legal. Meus queridos amigos, é isso. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, um prazer recebê-los aqui. Desejo muita saúde para vocês, que continuem batendo as suas bolinhas aí de final de semana, né? Fazendo o que vocês mais gostam. E até um próximo encontro aí, se Deus quiser. Valeu. Abraço a todos. Eu que agradeço aí pelo convite, né? É gostoso a gente falar sobre o passado, o nosso passado. Esperamos voltar mais vezes. Será um grande prazer. Tá, um grande abraço a todos. Valeu, gente. É isso aí. Força, valeu. Show de bola. Valeu.